Olá, nós vamos realizar um vídeo sobre o teste de força muscular. Ele é realizado para determinar a capacidade dos músculos ou grupos musculares para funcionar em movimento e sua habilidade para prover estabilidade e suporte. A seguir, explicaremos diferentes procedimentos para avaliar diferentes grupos musculares. Então, o paciente deve estar sentado, o fisioterapeuta deve apoiar a mão sobre a escápula, para estabilizá-la. O paciente deve posicionar o braço, o cotovelo flexionado a 90 graus. E o fisioterapeuta deve aplicar uma pressão na parte distal do húmero. O paciente vai tentar fazer força e levantar o braço. Força, 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 força. Sobe. Ótimo. Pode descer. Então, a gente vai colocar o paciente em flexão de cotovelo, o ombro lateralmente, em rotação lateral. Uma mão vai estabilizar a escápula, a outra vai apoiar na face anteromedial do húmero. E aí o fisioterapeuta vai fazer uma pressão para dentro e para trás. E o paciente vai tentar levantar o braço. Força, 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 força. Deu. Então, o paciente deve ficar em decúbito ventral com o braço fora da maca. O fisioterapeuta vai apoiar na parte látero-posterior do húmero e vai fazer uma pressão para baixo e para dentro. O paciente vai tentar levantar o braço e resistir a essa pressão. Levanta mais, 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 mais. Deu. Paciente decúbito ventral, ele vai colocar o dorso da mão atrás das costas. O fisioterapeuta vai colocar a mão na região posterior e medial do húmero e vai fazer uma pressão, vai puxar o braço para fora e pressionar o braço para baixo, para frente. O paciente vai tentar resistir. Ótimo. O paciente deve ficar em decúbito dorsal. Ele vai flexionar o braço a 90 graus, posicionar o braço a 90 graus, com o cotovelo esticado e o braço um pouquinho girado para dentro. O fisioterapeuta vai estabilizar o ombro oposto e aplicar uma pressão para fora com o outro braço na região do antebraço. O paciente vai tentar levar o braço até o outro ombro. Ótimo. O paciente vai ficar em decúbito dorsal. O fisioterapeuta vai aplicar uma pressão para baixo sobre o ombro e o paciente vai tentar tirar esse ombro da mesa. Ótimo. Paciente decúbito ventral, com os braços ao longo do corpo. O fisioterapeuta vai aplicar uma pressão no antebraço para baixo e para fora, enquanto o paciente vai tentar levar o braço para dentro e para trás. Vamos lá, força, 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 deu. Paciente em decúbito dorsal, ele flexiona o cotovelo a 90 graus. O fisioterapeuta vai fixar o cotovelo próximo ao corpo do paciente e vai aplicar uma pressão para fora na mão. O paciente vai tentar colocar a mão na barriga. Vai, 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 vai. Deu.
Paciente em decúbito dorsal, flexiona o cotovelo a 90 graus. O fisioterapeuta vai apoiar na parte interna do braço para estabilizar o braço. E o paciente vai levar a mão lá para fora, enquanto o fisioterapeuta está aplicando pressão para dentro. Aí, vamos. Isso. Paciente em decúbito ventral e vai flexionar o cotovelo nessa posição, tirar o braço e o antebraço da maca. O fisioterapeuta vai fazer uma pressão no ombro para baixo e no braço do paciente para fora. E o paciente vai resistir e tentar levantar o ombro. Ótimo. Paciente em decúbito dorsal e vai flexionar o braço com o punho fechado. O fisioterapeuta vai aplicar uma pressão para baixo e ele vai tentar tirar a escápula da maca. Vai lá. Segura. Ótimo. Paciente decúbito ventral, ele vai abduzir o braço a 90 graus. O fisioterapeuta vai apoiar uma mão embaixo do braço para dar um pouco mais de conforto e aplicar uma pressão para baixo no antebraço. O paciente vai estender o cotovelo. Estende mais. Ótimo. O paciente sentado, com o antebraço em supinação, o cotovelo apoiado sobre a mesa e estendido. O fisioterapeuta vai apoiar a mão embaixo do cotovelo para dar um pouco mais de conforto, pedir para o paciente fechar o punho e aplicar uma pressão para baixo. O paciente vai tentar flexionar o cotovelo. Flexiona. Força. Ótimo. Paciente sentado, com o cotovelo apoiado sobre a mesa, ele vai pronar o antebraço, fechar o punho. O fisioterapeuta vai apoiar a mão embaixo do cotovelo para dar um pouco mais de conforto e vai pressionar o antebraço para baixo, enquanto o paciente tenta levantar o braço. Força. Ótimo. Paciente sentado com o antebraço e o cotovelo apoiado sobre a mesa. O fisioterapeuta vai apoiar o cotovelo para dar um pouco mais de conforto. O paciente em posição neutra do antebraço. E o fisioterapeuta vai aplicar uma pressão para baixo, enquanto o paciente flexiona o cotovelo. Flexiona. Força. Ótimo. Paciente em decúbito dorsal, cotovelo flexionado a 90 graus, em supinação, o antebraço em supinação. O fisioterapeuta vai apoiar a mão embaixo do cotovelo para dar um pouco mais de conforto e vai fazer uma força em direção à pronação. O paciente deve manter a supinação a mão para cima. Força. Ótimo. Paciente em decúbito dorsal, cotovelo levemente fletido, antebraço em pronação. O fisioterapeuta vai apoiar a mão ao lado do braço e forçar o braço na direção da supinação, enquanto o paciente tenta manter a pronação do braço ou a palma da mão voltada para baixo. Força. Ótimo. Paciente sentado com um antebraço apoiado sobre a mesa em pronação. O fisioterapeuta vai apoiar a mão sobre o cotovelo e fazer uma pressão sobre o quinto metacarpo
para dentro e para baixo, enquanto o paciente vai tentar levantar a mão e manter a mão na posição neutra. Paciente sentado, com o antebraço apoiado sobre a mesa e uma semipronação. O fisioterapeuta vai apoiar o braço no cotovelo, o paciente vai manter o punho um pouquinho cerrado e o fisioterapeuta vai fazer pressão para fora e para baixo no segundo e no terceiro metacarpo, enquanto o paciente mantém a mão neutra. Força, força, força. Ótimo. Paciente sentado, o antebraço em supinação. O fisioterapeuta vai fazer uma pressão sobre a eminência hipotenar para baixo e para fora. Ótimo. Paciente sentado, antebraço em supinação. O fisioterapeuta vai aplicar uma pressão na região tenar para baixo e para dentro. E o paciente vai tentar flexionar o punho. Vamos lá? Força, força, força. Isso. Paciente sentado, o fisioterapeuta vai estabilizar a mão na articulação metacarpo e falange proximal e vai fazer uma pressão para baixo na falange intermediária. Isso, faz força, flexiona o dedo. Ótimo. Paciente sentado com o antebraço apoiado sobre a mesa, o fisioterapeuta vai estabilizar o punho, fazer uma pressão na região dorsal da falange proximal. E o paciente vai tentar estender a articulação metacarpo, falange proximal. Vamos lá? Força, 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 força. Ótimo.